Há dois princípios fundamentais para criar filhos resilientes e vaciná-los contra a depressão, o estresse e a ansiedade. Esses dois princípios são a regulação emocional e o pensamento racional. Porém, hoje eu quero abordar com vocês o primeiro princípio, que é o mais importante para as crianças pequenas. E isso vai ajudar no processo também da adolescência até chegar na idade adulta, em que essa criança, agora como adulto, terá um cérebro já formado, amadurecido e resiliente. Você, como pai, deve treinar o seu filho a harmonizar pensamentos, emoções e sentimentos, a fim de ajudá-lo a manter o equilíbrio diante das adversidades. Somente quero lembrar uma coisa: regular as emoções não significa suprimir emoções, e sim sintonizá-las no seu canal favorito. Agora, eu quero dar uma breve explicação sobre o desenvolvimento do cérebro infantil. Quando a criança nasce, ela tem 1/4 do cérebro ideal de um adulto. E durante os primeiros 5 anos de vida, a criança atinge aproximadamente 90% do tamanho de um cérebro adulto. Então, esse momento, essa etapa da vida, é essencial que o pai, a mãe, o cuidador molde o cérebro dessa criança com experiências positivas, que ele aprenda a resiliência e principalmente usando esse princípio fundamental, porque se ele não aprender a regular as emoções nessa fase, não é que ele não vai conseguir isso nas fases posteriores, porém a dificuldade será muito grande, muito maior. E se ele conseguir aprender a regular as emoções nessa etapa de desenvolvimento do cérebro e que as conexões são maiores, muito mais conexões nesse período, ele vai ter mais facilidade para vencer depressão, ansiedade e vencer também problemas com baixa autoestima e estresse. É essencial que o pai, a mãe, com cérebro maduro, pensante, que já passaram por experiências anteriores, possam ajudar a criança através de experiências positivas e vencendo e superando desafios, moldando a criança através de suas próprias experiências. Isso vai ser muito importante para que o futuro dessa criança, o desempenho dela na escola, esse adulto, o desempenho dele no trabalho, vai depender muito do que ele vai aprender nesses primeiros anos iniciais de vida, em que o cérebro está aberto, está pronto para aprender e ser moldado pelo ambiente. Eu quero explicar para você como você pode regular as emoções do seu filho quando ele estiver passando por um período de adversidade e frustração. Eu vou usar uma experiência própria. Quando eu estava nos Estados Unidos, alguns anos atrás, e meu filho era pequeno, e ele estava mudando de escola. Eu estava estudando Psicologia da Resiliência na Universidade de Harvard, e na sexta-feira daquela semana tinha um feriado. Portanto, nós tínhamos aí um feriado prolongado, e eu decidi passar o final de semana em Nova York. Ao chegar no hotel, eu recebi uma mensagem do meu filho dizendo que ele estava muito ansioso e preocupado porque o dia seguinte seria o seu primeiro dia na nova escola. E ele disse que queria muito falar comigo. Foi um momento muito especial em que eu pude ajudá-lo a regular as suas emoções. E tudo aconteceu da seguinte forma. Primeiro eu fiz alguns exercícios de respiração, coisa bem simples, né? Como inspirar, né? E expirar, e ele se acalmou mais. E depois eu cantei uma canção que ele gostava. E depois que ele se acalmou, eu ouvi as suas preocupações. Ele me contou que
a escola era muito exigente, que as pessoas falavam isso. Ele também estava preocupado se iria fazer muitos amigos ou não, como que seria. Então eu usei a empatia com ele, contando uma experiência própria de algo que já havia acontecido comigo, que eu mudei de escola também, para que eu pudesse ajudá-lo a entender que todos nós, seres humanos, passamos por adaptações, frustrações ou mudanças em nossas vidas e que nós podemos aprender lições positivas. E com isso, ele pôde perceber que aquelas emoções que ele estava sentindo, eu também sentia e outras pessoas sentem. E é assim que a criança ela aprende empatia. Então, depois disso, no dia seguinte eu acordei cedo e eu liguei para ele antes que ele fosse para a escola, para que eu pudesse acompanhar o processo. Ele estava muito melhor, estava animado. E quando ele retornou da escola, mais tarde também eu entrei em contato com ele e nós conversamos. E ele agradeceu muito pela ajuda, o suporte que eu dei naquele momento para ele. E ele disse que aquele dia tinha sido o melhor dia da sua vida. Então são alguns passos simples, não é? Se eu tivesse pessoalmente com meu filho, a primeira coisa que eu faria seria dar um abraço. A segunda coisa, acalmá-lo. A terceira, exatamente essa, é ouvir. Depois usar de empatia contando uma experiência pessoal. E em seguida acompanhá-lo nesse processo, porque é assim que a gente ajuda a criança a moldar o cérebro. Só mais uma vez para enfatizar, é muito importante que você, pai, você, mãe, cuidador, antes de qualquer coisa, antes de ensinar uma lição ao seu filho, lembre-se desses passos. Abrace o seu filho, acalme o seu filho, depois ouça as inquietações, as frustrações, as tristezas, os sentimentos dele. Depois que você fizer esses passos, aí você compartilha uma experiência sua, pessoal, em que você passou por aquele mesmo tipo de adversidade, como você superou. Aí você vai estar demonstrando empatia, mas também ensinando o seu filho a regular as emoções dele. E ele vai aprender a reconhecer essas mesmas emoções em outras pessoas, sendo moldado por você. E o passo seguinte é você acompanhar o seu filho para que ele perceba que ele tem um suporte quando precisa. Aí ele vai se sentir amado e se sentir que tem segurança, autoconfiança. É assim que a gente ajuda a moldar o cérebro dos nossos filhos e a regular as suas emoções.